Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para invocar o Teu nome, porque sabemos o quanto necessitamos do Senhor, da Tua ajuda. Vem, Espírito Santo, falar, orientar, conduzir, ajudar, livrar, socorrer cada pessoa que está aqui. Que nesse momento ela ora, ela apresenta ao Senhor, meu Deus, as suas tristezas, as suas angústias, as suas necessidades. Nesse momento ela se coloca diante de Ti, meu Deus, para Te buscar. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Fale com Deus aí agora. Diga para Deus o quanto você necessita dEle, o quanto você precisa da força, da ajuda, da presença dEle, o quanto você está sozinho, solitário, fraco, abatido. Fala para Deus a respeito de tudo que tem se passado na tua vida, e Ele vai te ajudar. Deus vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai livrar você dessa situação que você está vivendo. Deus não está indiferente ao seu clamor, à sua súplica, à sua oração, ao seu gemido, à sua lamentação. Ó Deus, eu te peço, nós estamos aqui hoje, meu Deus, porque reconhecemos o quanto precisamos da Tua ajuda, o quanto precisamos da Tua salvação. Seja com esta pessoa a partir de hoje. Fale com Deus aí agora. Fala: Deus, eu preciso do Senhor. Fala: Deus, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai ser com você, seja qual for a luta, o problema que você está passando. Coloque diante de Deus agora. Isso, coloque diante desse Deus, da grandeza desse Deus. Deus é grande, pessoal. Deus existe. Esse Deus está aqui agora, nesse culto. Esse Deus está aí na sua casa, aonde você está acompanhando esse culto. E não é por acaso que você chegou aqui hoje. Não é por acaso que você está assistindo a esse culto. Mas Deus, Ele quer ser com você, Ele quer ser glorificado na sua vida, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Oh meu Deus, nós estamos aqui hoje reunidos como igreja, porque precisamos da Tua direção, precisamos da Tua força, precisamos da Tua luz. Fala para Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Fala: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso libertador. O Senhor é o nosso rochedo, é o nosso escudo. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa luz. Meu Pai, ilumina essa pessoa que se encontra em trevas, que se encontra perdida, que se encontra desorientada, que não sabe o que fazer. Ajuda esta pessoa, socorre ela. Seja com cada pessoa que nesse momento ora conosco. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra
assim para Ele: dai-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Eis o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. o meu Salvador. Diga para Ele: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber, diga para Ele, quero beber dos seus rios, Senhor. sacia minha sede, Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Quero beber, diga para Ele, dos seus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a nossa fonte, aleluias. Levante, você que trouxe a sua água, pegue em mãos, para que a gente possa consagrar. Segure em mãos a sua água, para que a gente venha consagrar. Você que está em casa, prepare um pouquinho de água. Prepare um copo com água, uma garrafa com água. A Bíblia diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus possa agir na sua vida, e Ele possa trazer a cura, Ele possa trazer a libertação, Ele possa trazer a vitória, o milagre que você precisa. Pede a Deus agora, fala: Senhor, consagra e abençoe essa água, coloca o teu poder, a tua unção. Fala: Deus, traga saúde, cura, dai-nos saúde para a gente te servir. Senhor, dai-nos saúde. O Senhor é o Senhor que nos sara esta pessoa. Se há alguém aqui doente, sara, tira as enfermidades do nosso meio. Senhor, tira, arranca toda maldição, arranca todas as doenças, enfermidades. O Senhor na cruz tomou para si as dores, as enfermidades, se fez de maldição. Então, meu Deus, fala: eu não aceito maldição nenhuma na minha vida. Eu não aceito a doença, a enfermidade, nenhuma maldição, nenhum mal. Venha, Senhor, nós te pedimos
trazer a tua bênção para cada pessoa. Ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Beba da água com fé. Receba a cura, receba o milagre, receba a restauração. Restaura, Senhor, restaura o corpo, restaura a alma, restaura o espírito, restaura a vida de cada pessoa. Deus está, diga: Deus está me restaurando. Deus está me restaurando. Creia, Deus está restaurando você agora. Restaura, Senhor, essa vida, restaura esta pessoa, restaura as forças dela, restaura o ânimo dela. Seja com cada pessoa. Nós entregamos em tuas mãos a vida de todos, para a glória, para louvor do nome de Jesus. E o que crê, diga amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor. Você que está em casa também, quiser acompanhar, abrindo a sua Bíblia. Quem não tiver, vai aparecer para você na tela, tá bom? Daniel capítulo 6, você que tem a sua Bíblia. Daniel capítulo 6. Enquanto você vai preparando, vamos cantar essa canção em preparação a essa mensagem. Cante assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, cante assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Cante assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão. Se você está com um familiar, com um amigo ou com algum conhecido, segure na mão dessa pessoa, pois ela te sustentará. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus e vai. Senhor, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos abrir os olhos, o entendimento, para que a gente veja o que falta, o que é preciso, o que é necessário, o que o Senhor deseja de cada um de nós. Fala, Senhor, fala, pede para Deus, fala comigo, fala com esta pessoa, fala comigo, com cada um de nós. E o que crê, diga amém. Vamos lá, pode soltar a mão agora, por enquanto. Bom, vamos meditar na palavra de Deus. Antes de trazer o versículo de Daniel, eu quero colocar uma frase que eu fiz questão de fazer uma tela para ficar gravado na sua mente, que diz assim, olha, diz assim: a parte, repete comigo, diga assim: a parte mais importante da vida do cristão é aquela que só o quê? Então vamos lá, olha para o pastor. A parte mais importante da vida não é do ser humano, digamos assim, porque o que eu vou falar aqui
nem todo mundo faz, mas o cristão deveria. Deu para entender, sim ou não? A parte mais importante que só Deus vê. Ninguém vê. Só Deus vê. Só Ele consegue ver. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém está de olho. O pastor não sabe, o pastor não vê. É ou não é? Ninguém vê, só que quem vê. E podemos também colocar o diabo também vê. Ele sabe. Então olha só, a parte mais importante, qual é, pastor? É a nossa vida particular, diária, de oração e meditação. Qual é a parte mais importante? O que Deus, quando Ele quer ver, Ele vê em você, vê em mim, em cada um de nós? É essa vida particular, quer dizer, individual, diária, não é domingo, amém? Por exemplo, Deus está vendo você aqui, ou não está? Estou falando sério. Ué, Deus não está vendo você aqui não na igreja? Deus vê quando você vem na igreja. E quando eu não venho, Ele vê também. Ele vê também. Ó, você faltou, hein? Você não foi me buscar hoje. Deus vê. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê as nossas intenções. Deus vê o nosso coração. Deus vê tudo. Ele vê. E essa vida particular diária, que tem que ser diária, não só domingo, mas diária, de oração e meditação da palavra de Deus. Não quer dizer que você vai viver 24 horas orando, não é necessário isso. Eu até falei sobre oração esses dias aqui. A Bíblia fala que não é pelo muito o quê? Falar que somos atendidos. Não é pelo muito falar. Ah, tem gente que fica lá 1 hora, 2 horas orando e orando. Quer dizer, na verdade ela está querendo chamar atenção, se mostrar, se aparecer, é ou não é? Muitos ficavam lá nas praças orando alto e tudo mais para todo mundo ver. Jesus falou que assim não deve orar. Lembra que eu falei? Entra no quarto, fecha a porta, em secreto Ele vai te recompensar e pronto. E não é pelo muito falar que somos atendidos, está escrito. Então o fato é, Deus olha e Ele vê. E eu vou falar uma coisa para você, é isso aqui, ó, deixa eu falar, ó, é isso aqui. Não é literalmente de joelho, porque às vezes tem orações que não vai dar, tem locais que não vai dar para você dobrar o joelho. Deu para entender? Você pode orar num banco de uma praça, você pode orar num carro, você pode orar em espírito, você pode orar com o olho fechado, com o olho aberto, você pode orar do jeito que você quiser. Só que é isso aqui que vai te colocar de pé, os seus joelhos dobrados. Isso chama-se dependência de Deus. Isso faz você criar uma resistência, uma resiliência tão grande, mas tão grande que você nem imagina. E você vê que o Espírito Santo, ele vem alertando aqui a igreja, você que me assiste, você que está aqui, que sempre está acompanhando os cultos, sobre essa questão de intimidade, de comunhão, de oração. Nós temos que ser de quê? Oração. Tem que haver mais oração do que reclamação. Ore mais e reclame o quê? Menos. A gente tem que ser mais de oração do que de reclamação. Vamos ver na Bíblia. Daniel capítulo 6 e no versículo 10, ele diz assim, ó. Olha só para você ver. Ele diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava o quê? Assinada. Então, quando ele soube, olha só, que a escritura estava assinada. Então, o que ele fez? Olha só, vamos lá, vamos ler o versículo inteiro. Deixa eu colocar aqui que eu saí daqui, deixa eu ficar ali do lado. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava o quê? Assinada, entrou em sua casa e em cima onde? No seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e fazia o quê? Orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pode voltar aqui. Então vamos lá, só para você entender. A primeira coisa que ele fazia era, ele soube do decreto
Que decreto é esse, pastor Wilson? Na verdade, ele sabia o que estava para acontecer com ele. Quem não conhece a história, quem fizesse qualquer oração, qualquer pedido, qualquer coisa que fizesse para outro Deus, aliás, para outra pessoa não ser o rei, era tido como uma sentença de morte, jogado na cova dos leões. Então, aquele decreto proibia a oração. O decreto fazia o quê? Proibia de orar. Então, quando ele soube do perigo, quando ele soube do que ele tinha que enfrentar, ao invés dele mudar, ele fala: eu vou orar menos, eu vou parar de orar, ou então eu vou orar baixo. O que ele fez? Ele continuou orando, ele não parou de orar. Deu para entender? Então põe lá o versículo de novo. Ele diz ali, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele sabia do risco, ele sabia do perigo, ele sabia do decreto, algo se levantou. Pastor, o que isso mostra? Vamos trazer para a nossa realidade então. Quando você sabe de um problema, quando você enfrenta uma situação, quando você tem um desafio, quando algo vem, uma notícia ruim, quando algo te acontece, isso não pode diminuir, isso não pode te intimidar ou nos intimidar. Isso não pode fazer a gente se acovardar, isso não pode fazer a gente perder a fé. Por isso que eu cantei: se as águas do mar da vida, quer dizer, você tem que orar a Deus e pedir uma fé tão grande, que quando ela passar pelas águas, né, as águas do mar da vida, ela não venha diminuir. Já viu aquela roupa que quando lava, não é? Ela vai e faz o quê? Encolhe. Sua fé não pode. Quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, quando você passar por alguma coisa, sua fé se mantém intacta. Isso é muito forte. Então, colocando de novo o versículo, ele diz ali, ó, ele soube e não mudou nada, entrou, nem a sua reação, ó, e nem o espírito dele mudou. É essa fé que a gente tem que ter. Você vê que tem gente que, dependendo do que acontece com ela, não fala comigo hoje não estou legal, estou bem hoje não. Estão rindo por quê? Não tem gente assim, ou não é? Fala comigo não. Hoje eu estou atacado, hoje eu estou nervoso, hoje eu não é. Dependendo do que acontece, do que fazem contra ela, ela muda. Gente, não deixa ninguém tirar sua paz. Não deixa, coloque isso dentro de você. O Espírito Santo está falando para você. Eu nem sei para quem que é isso. Eu nem falei assim 7 horas da manhã, nem falei isso. Mas dependendo do que acontece na vida dela, ela muda. A reação dela muda, o jeito dela muda, a fisionomia dela muda. Não, ele não mudou. Ele continuou o quê? Intacto mesmo. Ele ficou tranquilo. Ele continuou do mesmo jeito. E o que ele fez? Vamos lá, obrigado. Aí ele diz assim, ó, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3, quantas vezes? 3 vezes. Eu vou te falar, não é aleatório esse número 3. Não é por acaso. Por que 3? Já vou te mostrar na Bíblia também. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E olha só, e arrumava o que agradecer, dava graças. A gente, deixa eu falar, dava graças diante do seu Deus como costumava. Então, o que a gente entende aqui? Não é uma coisa ocasional. Deixa eu ali orar. Deixa eu ali, ou então eu vou orar hoje, ou então amanhã eu não oro mais. Não, todo dia, rotina de oração, sagrado, todo dia, não era ocasional. Eu vou orar, hoje eu orei, eu esqueci de orar, meu Deus, não orei hoje. Estão rindo, né? Não é, eu estou falando mais alto assim para acordar quem está dormindo. Dorme não. Não era, gente, isso é muito sério. Não era algo ocasional. Era algo que já estava enraizado nele. Era algo que ele fazia como rotina. Era algo que ele não esquecia, era uma dependência que ele tinha de Deus.
Você entendeu, sim ou não? E outra, você vê que ele dava graça, mesmo diante daquela notícia, ele dava o quê? Sabe o que significa isso? A gente, por mais que você não alcançou, por mais que você ainda não recebeu, por mais que ainda não mudou aquilo que você quer, por mais que você esteja enfrentando a luta que for, olha aqui para o pastor, olhe para aquilo que Deus já fez, olhe para aquilo que Deus já realizou. Não quer dizer que você não pode melhorar, não quer dizer que você não pode receber mais, mas não fica olhando para aquilo que não aconteceu, olhe para aquilo que já aconteceu, dê graças a Deus, aprenda, ele dava graças, então ele orava não só para pedir, ele orava também para o quê? Era um relacionamento que ele tinha com Deus, uma comunhão. Gente, isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver com pastor, isso não tem nada a ver com religião, isso é comunhão com Deus. Isso não é domingo apenas, é segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. O Salmo 55, vamos lá. 55, deixa eu ver aqui o versículo, onde está, 17, 16 e 17. Vamos lá, olha só que interessante, falando das 3 vezes por dia. Que horário que é esses 3 vezes? Inclusive a Bíblia até fala de horário, vamos lá. Ele fala assim, ó, eu porém invocarei a Deus e o Senhor o quê? Me salvará. Eu vou invocar Deus, quer dizer, oração. Isso aqui já é outra pessoa que orou, eu já o salmista. Eu saí de Daniel, agora já estou falando do salmista. Ele falou, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Que hora? Vai lá. Ele diz, à tarde, pela manhã e o quê? Meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha o que é fé. Quer dizer, olha só, vamos lá, vamos entender, trazendo também para a nossa realidade, esses 3 horários. A Bíblia está falando ali, à tarde, deixa lá, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Vamos lá, primeira oração do dia, pela manhã. Primeira oração, eu acordei. O que significa essa primeira oração? Primícia. Primeiro, você consagrar seu dia. Senhor, eu estou apresentando esse dia. Eu estou agradecendo o Senhor por esse dia. Eu estou pedindo ao Senhor, abençoe esse dia. Primeira oração. Quer dizer, você já acorda lembrando de quem? Sabendo que Deus está com você, que tem um Deus acima de você. Quando for lá para o meio-dia, quer dizer, tem que trabalhar, né? Não é, tem gente que só quer orar. Volta aqui para mim, só para a gente descontrair um pouquinho. Pastor, ora por mim. Ela ora e não age. O nome já diz, orar. É orar com ação, tá? Não é só orar não, é fazer também. Tem que fazer, ou não é? Tem que plantar. Não tem jeito, quer colher tem que plantar, ou não é? Tem que correr atrás, tem que fazer a sua parte. Então ele diz aí, ó, pela manhã. Então você acordou, primeira coisa, olha só, quer dizer, ao invés de você já acordar nervoso, ansioso, é que falta tanto, tem tanto versículo aqui para falar. Tem um versículo que fala assim, ó, até deixei aqui para só citar. A Bíblia fala lá em Filipenses, não andeis ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça, e o Deus da paz guardará o entendimento de vocês. Então quer dizer, a gente tem que estar sempre colocando diante de Deus nossas ansiedades, nossas preocupações. Então você começa o dia já em contato com Deus, comunhão com Deus. Você começa o dia já colocando, Deus, vai na frente, Senhor, abençoe esse dia. Senhor, eu consagro. Gente, isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Deus está vendo, Deus vê você orando. Deus vê você falando com Ele. Ele vê a sua dependência, a sua fé. Ele diz, o Senhor ouvirá minha voz quando eu orar. Então aí, primeira oração. Quando for lá para o meio-dia, ou quer dizer, não quer dizer meio-dia em si, mas nesse horário, nesse período que todo mundo dá uma parada, que você tem que se alimentar, que você tem que fazer alguma coisa, você para, na metade do dia. Eu tenho agora a tarde toda pela frente. Você está lembrando de quem? De novo. Olha só, Senhor, continue me guiando, continue me dando direção, me ajuda.
Você ouviu algo, aconteceu algo, você está estressado com algo, está preocupado com algo, você está ali, agradece a Deus, você ora de novo. Meio-dia, quer dizer, no meio do dia, você está lembrando de Deus, você está orando a Deus. Vamos lá, você vai entender o porquê disso. Quando for à tarde, quer dizer, você saiu do trabalho, você chegou em casa, ou você está terminando o dia, no cair da tarde, você faz o que de novo? Você ora. É assim que o judeu faz, é assim que Daniel fazia, 3 vezes. O salmista orava quantas vezes? E a gente deve orar também. Você tem que orar. Sabe por quê? A oração, deixa eu falar uma coisa para você. A oração, ela te coloca de pé, ela te dá força. A oração faz você ter essa dependência de Deus, faz você se esvaziar, faz você entrar em sintonia. É igual o jejum. O que é o jejum? Concentração. Naquele momento, naquele período que você jejuou, você está concentrado com Deus, você está em sintonia com Ele. Eu pergunto para você, qual o espaço para o diabo que você dá, se você orar 3 vezes por dia? Porque tem gente que ela vive como se Deus não existisse na vida dela. Ela não lembra de Deus. Ela não lembra de Deus, ela não lembra de ninguém, ela não lembra de nada. Então ela vive nessa situação, digamos assim, no Deus, usando um português claro, no Deus dará. Não, você está ali sempre em comunhão. Isso faz você ser blindado no mundo espiritual. Isso faz você criar uma barreira que o mal não tem acesso na tua vida. Maus pensamentos não conseguem entrar na tua mente. Eu pergunto, que espaço que o pecado tem? Se você orar 3 vezes, nessa linha de raciocínio, que espaço tem para o pecado? Que espaço tem para o diabo? Se você está sempre ali, conduzindo, orando dessa forma, 3 vezes, não tem como. Tem um versículo que fala assim, vamos lá para a gente ser mais rápido, não vamos demorar hoje. Ele diz assim, põe lá, 1 Coríntios 10, 12. Ele diz assim, vamos lá. 1 Coríntios 10, 12. Vocês estão entendendo sim ou não, gente? Então levanta a mão aí quem está dormindo, faz assim, acorda aí. Está vendo? Só para pegar quem estava distraído, estou brincando. Vamos lá. Ele diz assim, assim aquele que considera, ou que pensa, pode deixar também, tem uma tradução que fala que considera, eu tenho aqui, que pensa está o quê? Veja que não caia. É igual, por exemplo, você está andando, se você distrair um pouquinho, hoje em dia vamos botar o celular, se você distrair um pouquinho, você toma uma queda, ou não é assim? Você tem que andar, sabe o que Deus está falando aqui? Vigia, anda em vigilância, ande em oração. Se você estiver vigiando, por exemplo, se você estiver assim, andando e olhando, você não vai cair. Agora, se você desviar com algum olhar, com alguma coisa, pegar o telefone, acabou, o risco é enorme de você cair. Então isso quer dizer, quem está de pé, ou quem pensa estar de pé, cuide-se, olhe que não caia. Então você está vigiando. Essa palavra é para você. Você está vigiando, você está atento, você está percebido. O diabo não pega, você não é pego de surpresa. O diabo não tem como entrar. Porque daqui a pouco, quando você vê, de manhã, ainda mais a gente está vivendo dias que estão abreviados, ou não é? A gente já está aí, final do ano, mais um ano, acabou. Ou não é? Eu fico doido, eu falo, o dia já acabou, tem que fazer. E agora? Tem que deixar para outro dia. Não dá para fazer tudo no mesmo dia. Você não consegue fazer mais nada. Aliás, você não consegue fazer tudo o que você quer, você não consegue dar conta, o dia parece curto cada vez mais. Sim ou não? Está abreviando, graças a Deus. Porque Deus é promessa dele. Só que aí, imagine, mesmo com esse dia curto, você está ali orando, você está ali, não tem espaço.
E quem teme a Deus não teme a nada. Quando você teme a Deus, quando você está firme com Ele, você não tem medo de nada, pode vir o que vier. Você está ali firme, você está bem, você está em paz. Nada tira a sua paz, nada tira a sua concentração. Essa fé faz você ficar firme, forte. Quando Pedro, coloca esse versículo, ele diz assim, Atos 5, 29. Atos 5, 29. Quando Pedro foi interrogado, você sabe que Pedro, quem sabe, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Quem sabe, pode colocar o versículo lá. Quem sabe dizer como é que Pedro morreu? Como é que Pedro morreu? Crucificado. Pedro, o apóstolo. Só que ele morreu crucificado igual Jesus, que era uma sentença que tinha naquela época de morte. Crucificado, mas ele falou, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E aí crucificaram ele, ele falou, me coloca de cabeça para baixo. Falou, pode me colocar de cabeça baixa, eu não sou digno. Olha a fé que ele tinha. Só que esse Pedro é aquele que negou. Esse Pedro que enfrentou até a morte é aquele que negou. Por isso que diante às vezes de um erro seu, ao invés de você permitir o diabo te acusar, te condenar, você tem que se levantar. Lembra que eu até falei quarta-feira aqui no culto online, ele falou assim, ó, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Eu roguei por ti, eu orei por você. Deus teve necessidade de Jesus de orar por ele. De orar por ele, porque ele não estava convertido. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. E ele se converteu e fortaleceu os outros. Gente, quando você está fortalecido, quando você está bem, você ajuda os outros. Sabe por que você tem que estar bem? Porque tem gente precisando de você. Como é que é, pastor? Tem gente precisando de você. Deus quer contar com você para ajudar outras pessoas. E talvez você está aí fraco, desanimado. Deus está contando com você, comigo, para ajudar outras pessoas. Ele falou, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. E ele estava tão forte, que quando chamaram ele, trouxeram ele e os apóstolos diante de um tribunal, falaram assim para ele, ó, se você continuar falando desse Jesus, nós vamos fazer com você o que fizemos com ele. Você não parou. Você não parou, a gente falou para você parar de falar de Jesus e você continua falando. Quer dizer, ele não tinha vergonha. Como Daniel, abria a janela, ele não se vergonhava de falar, eu sou de Deus. Eu tenho a minha fé. Eu sou da fé. A janela estava aberta para o Jerusalém. Depois eu falo o que é isso. Então você vê, ele não tinha vergonha, Pedro também não. Vamos lá, coloca o versículo, ele diz... Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, ele falou assim, eu tenho que obedecer a Deus ou a vocês? Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar com a minha fé. Quem eu vou obedecer? Deus ou a vocês? Quer dizer, quando você teme a quem? Você não teme a ninguém. Nem a morte, nada. Você não tem medo de nada. Isso é muito forte. Essa fé que você tem com Deus, ela te mantém de pé. Ela te mantém protegido, guardado. Ela te mantém forte. Essa fé não é para todos, porque está escrito na Bíblia que a fé não é de todos. Essa fé é para aqueles que creem, que obedecem a Deus. Para terminar, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33, ele diz assim, olha só que interessante falando da fé, e falando desses homens, né, de fé, os quais por meio do quê? Olha só a fé, por meio da fé, olha a importância da fé na nossa vida, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam, Daniel, a boca de leões. Olha só o que a fé fez. Extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram o quê? Pastor, eu estou fraco. Dessa fraqueza, Deus pode fazer você ter força. Tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram-se em fuga exército de estrangeiro. Essa força
ela vem de Deus. Pede a Deus, fala: Deus, me dá forças. Porque quando você está forte, você vê que tem gente que ela não está preparada para ouvir determinadas coisas. É ou não é? Tem gente que fala assim: nem me fala. Ela não aguenta, ela não está preparada. Ela não tem essa força. Acontece alguma coisa, já mexe com ela. Eu estou falando sério, nós temos que ter essa fé que mantém a gente de pé, que passa pelas águas e ela não encolhe. Essa fé que faz você forte, faz você enfrentar qualquer coisa. Isso é muito forte, não tem dinheiro que pague isso. Essa fé que te leva para o céu, essa fé que te protege aqui, essa fé que faz você dependendo de Deus. Já há 80 anos, Daniel andava com Deus, sabia que Deus já tinha livrado tanto ele, guardava tanto, ele continuou. Você vê que as janelas abertas para Jerusalém, o que isso mostra? Jerusalém é onde tinha um templo, lá ele estava na Babilônia, exilado, preso assim, entre aspas. Ali, eles não podiam sair dali, eles estavam exilados na Babilônia. Então lá não tinha igreja, só que tinha o quarto que ele orava. Deu para entender sim ou não? Isso não impediu, isso não foi desculpa. Aqui não tem igreja, eu estou afastado, eu estou longe. Não tem como, não tem como tirar a fé da pessoa, essa dependência. Lá ele orava mais ainda. Quer dizer, ao invés dele se voltar para a Babilônia, o que é a Babilônia? Um mundo. Ele não esperava nada da Babilônia, ele esperava de Deus. Seus olhos não podem estar voltados para o mundo, tem que estar voltado para Jerusalém. Por que Jerusalém, pastor? Porque é lá que tinha o templo, lá que estava a casa de Deus. Então os olhos dele estavam voltados para onde? Para Deus e não para a Babilônia. Ele não esperava nada do mundo, ele não esperava nada da Babilônia, embora lá ele prosperou. Embora lá na terra dos inimigos ele prosperou. Por quê? Deus abençoou ele. Lá na terra estrangeira ele prosperou. Dependa de Deus, confia nele. Nós vamos orar agora e você vai falar: Deus, eu quero ter essa comunhão, eu quero ter essa vida de oração, eu quero depender do Senhor. Se você está fraco, pede para Deus: me dá força. Você tem que estar forte. Aliás, nós temos que estar forte, porque tem gente que precisa da gente. Deus quer contar com você para ajudar outros, para fortalecer outros, para ajudar outros. Deus quer, Ele quer ser com você, para ajudar outras pessoas, e Ele vai contar, amém? Mas pastor, se Deus escolheu você, é ou não é? Ele que escolheu, não importa se você não se sente capaz, Ele te escolheu. Por que você está aqui? Não sei, foi Deus que te escolheu, amém? Quem entendeu? Vamos orar? Fique de pé. Isso, se as águas do mar da vida, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, cante assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e vá orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e vai. Diga assim: segura na mão de Deus, 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 pois ela te sustentará, não temas, segue adiante e não olhes para trás, diga assim: mais segura na mão de Deus, e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, sempre te
revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo Prometeu que jamais te deixará. Ele não vai te deixar. Ele é contigo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Cante com fé, diga assim: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura, aleluia, na mão de Deus. Pois ela te sustenta, gente. Fortalece esse povo, meu Deus. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. E não olhes para trás. Mais segura na mão de Deus. E vai. Fale para Deus: eu quero estar seguro nas tuas mãos. Fala para Deus: segura na minha mão. Fala: Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Agora você entende o que estava faltando. O que falta é essa comunhão. Não há problema quando você se ajoelha em oração. Não há problema algum quando você está de pé pela força de Deus. Gente, você só está de pé, eu só estou de pé pela força de Deus. Se não é Deus, se não é a força, se não é a ajuda de Deus, nós estamos perdidos. Fala para Deus: eu só estou de pé pela tua força. Eu só estou ainda de pé pela tua força. E se você caiu, se levante, porque está escrito que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Deus levanta. Deus quer ver você de pé. Deus quer ver você animado na fé. Ele quer que você tire força da fraqueza. Ele é a nossa força. Fala: Deus, me dá forças, me ajuda. Fala: Deus, eu não quero me destruir. Eu não quero ser destruído por esse mundo, pelo pecado, pela minha carne, pelo meu eu, pelo meu orgulho. Fala: Deus, eu não quero ser vencido pelos meus vícios. Eu não quero ser vencido pelo mal, pelo tempo. Fala: Deus, eu quero estar firme. Converse com Deus nessa manhã. Aproveite esse momento. Você aqui na igreja, em casa, onde você estiver, fala: Deus, me ajude. A gente só está de pé por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu estaria perdido, eu já estaria destruído. Se não é a tua força, Ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Fala: me ajuda, me fortalece. Fala: Deus, me dá forças para mim continuar, para me encarar, para mim não fugir. Tenha coragem, tenha forças. Aí onde você está, converse com Deus. Pede a Deus: eu não quero ser inconstante, eu quero ser constante. Daniel, ele era um homem constante na oração. Ele não orava de vez em quando, ocasionalmente, quando lembrava, quando dava. A oração era primeiro, a oração era prioridade. Então ele era constante, ele era corajoso, porque a fé e o temor a Deus fazia ele ter coragem. E ele era grato diante de Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida. Talvez você vinha se lamentando, olhando para aquilo que não aconteceu, olhando para aquilo que deu errado, olhando para aquilo que vem acontecendo, esquecendo de ser grato. Ele dava graças diante de Deus, mesmo naquela situação de perigo. Ele agradecia a Deus. Fala: Deus, obrigado,
Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela minha família, pelo ar que eu respiro. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, cada luta, cada vitória. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado pelo privilégio da gente estar aqui. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos. Eu quero viver grato. Eu não quero ser ingrato. Fala para Deus: eu não quero ser ingrato. Eu quero ser grato ao Senhor. Ah, meu Deus, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Venha sobre cada pessoa nessa manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir essas palavras. Viva grato. O mesmo Deus que já te deu tantas vitórias, tantos livramentos, Ele vai continuar. Deus é fiel. Diga aí agora, diga: Deus é fiel. Seja fiel a Deus. Olha a fidelidade de Daniel. Você acha que Deus não estava vendo? Nada mudou no relacionamento dele com Deus. Quando ele não tinha nada, perdeu tudo, ele era um homem de oração. Quando ele prosperou, diz a Bíblia que ele prosperou na província da Babilônia. Prosperou, ele continuou com a mesma fé. Fala: Deus, não deixa a luta me afastar do Senhor. Não deixa as vitórias me afastar do Senhor. Fala: Deus, não deixe que as conquistas, que as bênçãos se tornem maldição. Pelo contrário, que elas venham me aproximar mais ainda. Que as lutas e as vitórias venham me aproximar mais de Ti. Que cada dia a gente possa viver com esse temor. Que a gente venha temer a Ti, obedecer ao Senhor. Como disse Pedro, diante de uma acusação, diante de uma ameaça, ele disse: a quem eu devo obedecer? Ó Deus, dai-nos essa fé, fortalece. Fala: Deus, me fortalece, me ajuda. Tem tanta gente precisando de você. Deus quer te usar para ajudar tanta gente que você nem imagina. Gente que vai aparecer no teu caminho, gente que Deus vai colocar na tua vida, no teu caminho. Vem, Espírito Santo, sobre todos. Deus está colocando dentro da gente. Se você ainda não ora com a gente, ore todo dia. Todo dia a gente está tendo a oração e uma meditação de uma palavra. É bem curta, todos os dias, 15 minutos, 10 minutos. Comece o dia orando, termine o dia orando. Nós vamos orar. Ore e fala: Deus, eu quero, eu preciso. Isso é muito forte. Não é ocasional, né? Quando alguém fala assim: poxa, o que aconteceu com você? Deus, não foi sorte. Diga assim: não foi sorte, foi Deus. Você vê, na luta, ele estava sem nada lá. Ele era de oração. Como costumava fazer, ele continuou do mesmo jeito. Deus fez ele prosperar. Inclusive ele prosperou lá demais. Depois disso aqui, a coisa andou mais ainda. Por isso que quando vier uma luta, você fala: agora que eu vou vencer mais ainda. É agora que mais ainda Deus vai ser glorificado na minha vida. Ele prosperou mais ainda. E ele continuou o quê? O mesmo, não mudou. Não mudou, ele continuou o mesmo. Com ou sem. Ele tinha perdido tudo, porque saiu de lá exilado. Continuou servindo a Deus. Mesmo lá. Quando ele passou a prosperar, continuou servindo a Deus. Então, sirva a Deus. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso é você e Deus. Deus vê, né, o que ninguém vê. Eu falei, né? Cadê a frase? É tanta coisa para lembrar na cabeça também. A parte mais importante é aquela que só Deus vê. Deus vê. Deus vê o que ninguém vê. Suas lágrimas, suas orações, você ali, a sua fé, sua dependência dele. Amém? Vamos honrar Deus agora, bem forte para Jesus. Bom, olha só.
eu queria mostrar para você uma imagem. Antes de você vir aqui na frente, eu quero mostrar para você uma imagem. Olha só, coloca para mim aquela imagem. Está vendo essa imagem aí? É uma fruta, uma maçã. Do lado, claro que eu pedi para ampliar, é uma semente. Toda fruta, fala uma fruta aí que você gosta. Morango do amor? Fazendo uma propaganda. Fala uma fruta aí que você gosta. Toda fruta, ela tem o quê? Ela tem uma semente. Toda ela. Se você... Por que existe a semente? Para ela não acabar. A semente existe na fruta para ela não acabar. Eu quero comer de novo. Claro que o seu trabalho não é esse, mas há quem faça isso. O produtor, pode voltar. O produtor, ele tem a fruta que ele vende e tem a fruta que ele o quê? Tira a semente para quê? Para plantar e colher de novo. Então na vida é assim. Não estou falando de fruta. Na vida é assim. Se a gente quer colher, a gente tem que o quê? Não tem jeito. A gente tem que plantar. Não tem jeito, não tem outro jeito. Então Deus nos deu exatamente essa inteligência para a gente entender isso. Se você consumir ela inteira, não vai ter mais o fruto. Ele separa ali a semente, planta de novo para ele colher. Isso coloca lá a imagem, o dízimo, a oferta que você apresenta. O que você apresenta, eu vejo o dízimo como uma semente que eu estou plantando e reconhecendo. E você vê que a semente ali está grande, né? Mas como é que é o tamanho da semente? Pequenininha. Olha o tanto de fruto. Você nem come a semente. Você come a semente? Eu não. Você nem precisa comer ela, porque a fruta é tão grande, dependendo dela, que a semente não foi feita para comer, ela foi feita para plantar. O dízimo nada mais é do que um reconhecimento que veio de Deus e vai continuar, pode voltar, vai continuar vindo. Então eu estou plantando e eu sei que eu vou colher. Eu sei que Deus muito mais vai me dar. Eu agradeço a Deus, eu não olho para a semente, eu olho para o fruto. Eu olho para aquilo que Deus me deu e eu fico tão feliz. Quando vem na minha mão algo para me tirar o dízimo, eu fico feliz, porque para mim é um prazer, é uma alegria. É um prazer, é um reconhecimento. O que é o dízimo, pastor? Nada mais é do que um reconhecimento. É você reconhecer que veio de Deus. E você mostrar para Deus que o teu coração não está pegado a nada. Você não tem ganância. Através do meu dízimo, almas serão ganhas. Imagine se todo mundo virasse aqui agora. Vamos supor que entrasse um mês e todo mundo falasse, não, esse mês eu não vou dar o dízimo. Como é que a igreja vai se manter? Mas só que Deus não permite. Quando não tem um, tem outro. Nunca para, diga assim, a obra é de Deus. Não vai parar. Não vai, nunca, não tem como ninguém parar. Está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem garante que mês que vem a gente vai conseguir pagar o aluguel? Quem garante que mês que vem a gente vai conseguir? São 6 pessoas que trabalham para a gente transmitir os cultos, fazer tudo e para as pessoas assistir também em casa. Quem garante que a gente vai conseguir honrar com todos os compromissos da igreja que são altíssimos? Pelo menos agora, só Deus. Mas graça, diga assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar ajudando. Ele vai continuar. Então, tem um versículo falando sobre isso. Põe para mim, por gentileza. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, eu plantei, eu esqueci de falar, não é para você. Vamos lá, deixa eu ver aqui, pegar aqui. Põe aí, 1 Coríntios 3,6. Ele diz assim, 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem o quem? De modo que nem o que planta, porque tem gente que fala, não, eu estou plantando, é alguma coisa, ele está falando, olha só, nem o que planta é alguma coisa, porque a pessoa ela acha que ela faz mais do que o outro, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? De novo, Deus que dá. Eu vou orar agora, você vai falar, Deus dá o crescimento, não se preocupe, Deus vai dar o crescimento. A sua oferta é uma semente, o seu dízimo é uma semente, Deus vai dar o crescimento.
você vai ver Deus honrando cada vez mais. Faz essa prova. Eu quero ser dizimista a partir de hoje. Faz um voto, você que está me assistindo, você que está aqui. Eu quero ser um dizimista fiel. O que é o dízimo? A 10ª parte. Veio na sua mão, primeira coisa, você vai lembrar de Deus. Deus é o primeiro. Senhor, está aqui a meu dízimo, a minha fidelidade. Eu quero que o Senhor seja honrado através dele. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Meu Deus, eu oro por cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem um nome nesse livro, dos fiéis, cada dizimista, cada pessoa que nesse momento faz um voto de voltar a ser dizimista, de ser um dizimista, de apresentar a sua semente, de honrar a Ti, de reconhecer o Senhor na vida dela. Deus, dá o crescimento. Fala para Deus assim, fala: Senhor, me dá o crescimento. Dá o crescimento. Senhor, o crescimento veio de Ti. É o Senhor que abençoa, então abençoe a vida de cada fiel, cada dizimista, cada ofertante, cada patrocinador, cada pessoa que tem ajudado, meu Deus, essa obra se manter, essa obra crescer, que o Senhor abençoe. O crescimento veio do Senhor, dá o crescimento na vida de todos, abençoe a vida de cada pessoa. Nós te pedimos que ela veja o crescimento. Diga assim: eu vou ver o crescimento de Deus. Que ela veja o crescimento na vida dela. E o que crê, diga amém. Você que está em casa, é só você determinar que você vai ser dizimista a partir de hoje. E está a forma agora que eu vou colocar para você fazer a doação. E você que está aqui, quem quiser o envelope, porque nem precisa, é só você pegar atrás e você começar a ser a partir de hoje. Abraça a sua família. Vamos lá, vamos orar pela família. Você vai, quem está com a foto, o nome da família aí, você pode apresentar orando a Deus, pedindo a Deus proteção para a sua casa, para a sua família. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agora intercedemos pelos nossos familiares. Eu oro pelo povo, meu Deus, que está aqui, pelas pessoas, os seus familiares que não estão aqui. Eu oro por cada pedido de oração, cada pessoa que nesse momento, meu Deus, apresenta em oração sua família. Senhor, eu te peço, guarda, proteja, livra, abençoe, salva, transforma. Senhor, repreenda todo o mal que vem agindo na vida deles. Nós agora dedicamos essa oração para a nossa família. Senhor, guarda do mal, livra, preserva do mal, livra cada um deles. Não deixa que o mal venha tocar, venha destruir, venha agir na vida deles. Em o nome de Jesus, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre essa família. Nós te pedimos, abençoe a todos. O Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra. Os da fé são descendentes de Abraão, e nós te pedimos que essa bênção chegue na casa, na família de cada pessoa que ora conosco. Nós consagramos a nossa família ao Senhor. Renova o amor de um para com o outro, traga a união, traga a felicidade, traga o amor, o respeito, o carinho, que eles possam ter um para com o outro, que o Senhor possa, meu Deus, Espírito Santo, uni-los, une esse casal, une essa família. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos por esse culto maravilhoso. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui em oração, te buscando. Leva todos em paz e em segurança. Sê com essa gente hoje, amanhã e para todos sempre. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti
Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. O que crê, diga amém. Amém? Ó, faz assim, tchau. Vai com Deus, tá? Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.